Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Final de semana da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, que você vai acompanhar a análise dela aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Na Rede Fontanero. Eu sou o Gabriel Todaro, né, o sobrenome que leva aqui esse canal, que dá esse canal, né, o grande título, mas sou jornalista, sou formado, né, em jornalismo e trago sempre análise dos principais jogos das principais equipes do futebol brasileiro aqui nos vídeos, né? Então são sempre vídeos de análise, de pós-rodada, que eu trago toda essa coletânea de como foi esses jogos, né? Então, né, nesse vídeo de hoje vai ser sobre a 20ª rodada, mas tem das outras rodadas, tem de outros campeonatos também que você pode acompanhar e saber o que eu achei de determinado jogo, acompanhando aqui nos vídeos para trás, aqui na playlist também, que está esse vídeo nas playlists de vídeo análise, você pode acompanhar. Meus queridos, vamos conversar então sobre a 20ª rodada, que começou no sábado, né, e se estendeu até o domingo, né, foi até o domingão, com jogos surpreendentes, é verdade, né, muitos jogos que a gente não estava esperando determinados resultados, que acabaram acontecendo. Principalmente no primeiro jogo dessa rodada, né, o jogo que abriu a 20ª rodada foi Palmeiras e Vitória, com a vitória do time baiano por 2-0 no Allianz Parque, né, em pleno Allianz Parque, uma vitória eu acho que até imprevisível por muita gente, inclusive eu nesse meio. Oswaldo e Mateuzinho fizeram os gols do Leão da Barra no segundo tempo, que ainda teve até um jogador expulso nos acréscimos, mas mesmo assim isso não afetou a vitória do Leão em São Paulo. Foi um jogo que começou até que nos moldes do Palmeiras, né, o Palmeiras dominando e tendo algumas ações no jogo, levando algum perigo também, algumas finalizações de fora da área, né, finalizações até mesmo de dentro da área, né, com as chances desperdiçadas pelo ataque, mas poucas, né? O Palmeiras é um time que está criando cada vez menos, né? Um time que cria muito pouco. E defensivamente não vinha tendo alguns lapsos de excelência nas partidas, mas mesmo assim dando muitos espaços para os times adversários, né? Isso aconteceu com o Botafogo, aconteceu até mesmo contra o Cruzeiro do Allianz Parque e voltou a acontecer novamente contra o Vitória. Os espaços aconteceram na segunda etapa, né? Sendo aproveitados pelo Oswaldo no comecinho do segundo tempo, e depois pelo Mateuzinho na reta final, já com o Palmeiras quase que nas cordas mesmo. O atacante, o meio-campista barra atacante, ele recebeu cara a cara com o Lomba e acabou fazendo esse 2-0. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente, mas eu vou primeiro passar pela rodada e aí no final quero fazer um comentário com vocês sobre o momento, né? Porque muitos times tropeçaram nessa rodada, alguns foram goleados em casa, né? Até mesmo no sábado a gente teve a partida do Cruzeiro contra o Botafogo. Mas eu quero conversar com vocês também sobre o momento, né? A gente está entrando no mês de agosto, que vai ser um mês crucial para as equipes do futebol brasileiro, com decisão de Libertadores, de Copa Libertadores, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana também para algumas equipes. Então é um mês muito crucial que a gente vai poder acompanhar quem se preparou bem, quem se planejou melhor, né, no começo do ano ou nessa janela de meio de ano, para esse momento, né? Que acho que é o funil da temporada que a gente tem até agora, né? Por enquanto, por exemplo, a gente tem um campeonato brasileiro completamente aberto no topo e também aberto na zona de rebaixamento, e a Copa do Brasil a gente tem grandes times disputando nesse momento. A gente não teve nenhuma zebra por enquanto na Copa do Brasil, e na Libertadores também nada muito significativo de eliminação de brasileiros. Então vai ficando essas equipes para esse grande funil que a gente vai ter agora no mês de agosto. Então acho que essa derrota do Palmeiras vai muito na mão desse agosto turbulento que a equipe vai ter, com muitas decisões, mas obviamente, né, a equipe chegando para esses jogos bem abaixo do que a gente espera, coloca o torcedor palmeirense, eu acho que com uma pulga atrás da orelha, com um time jogando muito mal mesmo. O Palmeiras não consegue mais defender da mesma maneira, né, como eu falei, com alguns lapsos na partida, mas não é um time seguro defensivamente. E pouco é ofensivamente um time com qualidade, né? O Palmeiras não consegue criar e muito menos envolver os times adversários quando joga ou dentro de casa, agora nesse caso contra o Vitória, ou mesmo fora de casa, que é o jogo que vai ter no final do meio de semana contra o Flamengo, no Maracanã, que eu acho que é o jogo mais perigoso que o Palmeiras vai ter nesse mata-mata, né? Obviamente contra o Botafogo também vai ser mais perigoso, só que eu acho que Flamengo e Palmeiras hoje a gente fala das principais potências do futebol brasileiro. Falando nisso, cara, já vou pular direto pro jogo do Flamengo, que foi no meio do domingo, né? Eu vou fazer esse vídeo hoje vai ser diferente, tá? Vou emendando alguns jogos conforme eu vou pensando. O Flamengo venceu o Atlético Goianiense por 2-0, né? Gols do Pedro e do Arrascaeta jogando em casa no Maracanã. Foi um jogo onde o Flamengo dominou bem o Atlético, não foi absoluto no jogo, mas conseguiu ter uma certa dominância em cima do Dragão, que levou bastante perigo, né? Algumas oportunidades. Isso é bom o Palmeiras
ficar de olho, porque o Flamengo, por mais que ele machuque muitos adversários, e eu acho que contra o Palmeiras a rotatividade, né, o preparo do elenco vai ser diferente, a concentração do elenco, perdão, vai ser diferente, o time também dá muitos espaços para os times adversários. Aconteceu contra o Atlético Goianiense, vem acontecendo rodada após rodada, o time dá espaço, até sofre bastante gols, inclusive. Nesse jogo contra o Atlético não sofreu, porque o Dragão é um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, mas o time sofreu bastante, inclusive o Rossi fazendo grandes defesas, né, bolas perigosas, mas obviamente, né, o Flamengo foi mais certeiro nas finalizações, teve maior aproveitamento e conseguiu fazer o 2-0 no placar. Então temos esses dois opostos para o jogo de quarta-feira. O Flamengo vendo uma excelente fase, conseguindo jogar muito bem e crescente, numa crescente muito interessante na temporada. Tá parecendo que o Flamengo está realmente refinando, né, ajustando as porcas ali, os ajustes para esse mês de agosto que a gente vai ter, enquanto o Palmeiras vai chegando num turbilhão, numa bola de neve, que já vem se acumulando. Cara, eu vou falar para você, se acumulando desde o Campeonato Paulista, o time não consegue apresentar um futebol interessante, um futebol envolvente, um futebol que a gente veja que é o Palmeiras competitivo que a gente está acostumado. É um time extremamente regular para baixo, que parece que sentiu o cansaço do ano passado, né, dessas temporadas em alto nível e alto rendimento que teve com o Abel Ferreira. Chegou nessa temporada, acho que de estafa, né, temporada de cansaço mesmo, que é essa temporada de 2024. Agora, voltando, né, para o sábado, a gente teve uma vitória importante também do Criciúma em cima do Juventude por 2-1. Como eu falei, o Criciúma é um time que marcou em todos os jogos do Campeonato Brasileiro até agora. É um dos melhores ataques, na minha visão, assim, não questão de aproveitamento, né, de gols, mas é um dos ataques principais do Campeonato Brasileiro para a gente levar em conta nesse quesito, né? Um time que sempre marca, que sempre está marcando seus gols rodada após rodada, tem que se ganhar o destaque sim, ainda mais com um jogador de alto rendimento, de alto nível, como é o Bolasie, que fez 2 gols e deu essa vitória para o Criciúma jogando no Alfredo Jaconi. Foi um jogo equilibrado, né? Foi um jogo onde as duas equipes criaram bastante chances, né? O Juventude chutando mais de fora da área, é verdade, com poucas entradas na grande área, ainda mais menos ainda na pequena área, mas conseguiu fazer assim o seu gol, né? O Criciúma sai na frente com o Bolasie, o Juventude empata com o Luiz Oyama no comecinho do segundo, na sequência, 3 minutinhos depois que o Criciúma fez 1-0, e aí, na reta final, o Criciúma volta à frente do placar com 2-1, uma vitória importante, né, que como eu falei, dificilmente Criciúma e Juventude vão brigar para cair até o final do Campeonato Brasileiro. Isso pode acontecer, evidentemente, mas as duas equipes estão com 21 pontos e somando pontos, né? É difícil você ver o Juventude pegando uma crise. O Criciúma até pegou com 4 jogos sem vitória, mas o Juventude é difícil você pegar uma crise muito longa, né? O time tropeça alguns 4 jogos, 3 jogos, depois volta a vencer, volta a somar, principalmente jogando contra os adversários diretos da parte de baixo. O time está com um rendimento muito bom nesse quesito e consegue mesmo tropeçando, sendo uma das melhores campanhas como mandante, tropeçando para o Criciúma, eu acho que é completamente esperado, porque foi um jogo muito equilibrado. O Bahia ficou no 1-1 com o Inter e quase conseguiu essa vitória. Seria uma vitória muito importante para o Bahia se consolidar na parte de cima. É um empate que dá uma certa tranquilidade na turbulência que estava passando o esquadrão, né? Não vou dizer que é uma turbulência grande, né? Porque eu acho que o time não era para estar brigando por o que está, por Libertadores, apesar do investimento, apesar dos jogadores, do técnico, do Rogério, mas a gente não esperava isso, então eu acho que o time ir além do que a gente espera já é demais e vai a gente aplaudir. Mas o Bahia conseguiu fazer 1-0 e foi dominante no primeiro tempo todo, só que no segundo tempo aí foi a vez do Inter controlar o resultado, controlar o jogo e ter as principais oportunidades. Então o empate 1-1, cara, nada mais é do que justo no placar, visto que as duas equipes apresentaram no jogo, né? A gente vai falar de justiça no futebol, que não existe muito, mas o Bahia saiu na frente com o Davi Duarte e Borré fez o empate do Inter quase nos acréscimos ali do segundo tempo, no finalzinho da segunda etapa. Resultado mais importante para o Inter do que para o Bahia, obviamente pela questão de momento que as equipes estão nesse Campeonato Brasileiro, né? O Bahia na parte de cima, na 7ª colocação, e o Inter brigando, tentando somar pontos desesperadamente contra o zona de rebaixamento, né? Vai a 20 pontos, o que é uma margem pequena, visto que o Vitória pode ganhar e ultrapassar a equipe nessa questão aí, né? O Vitória tem 18, o Inter tem 20 pontos, mas sempre vale destacar que o Inter tem jogos a menos, então a pontuação pode ser diferente quando esses jogos forem contabilizados. Outra derrota dura no sábado foi a do Botafogo, né? Um time que está brigando pela parte de cima, viu perder a liderança, inclusive com essa derrota de 3-0 para o Cruzeiro, mas foi um jogo onde o Cruzeiro, tudo funcionou a favor do Cruzeiro, né? O time jogou bem,
não só a favor como se fosse uma sorte, né? Mas o time jogou bem e mereceu fazer esse placar de 3-0, né? Aproveitou as chances que teve. O Botafogo, obviamente, parou no Cássio, né? Porque fez grandes milagres no jogo. Foi o grande nome da partida, na minha opinião, né? Se não fosse o Cássio, o jogo poderia ter saído mais gols e isso poderia ter complicado um pouco a vida do Cruzeiro, o que deu uma tranquilidade para o Cabuloso conseguir fazer e aproveitar a chance que teve nos ataques ao longo da partida. O William, Lautaro Dias marcando aí o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro, né, no seu segundo jogo aí, entrando no time titular, e Barreal fizeram os gols do Cabuloso. O gol do Barreal, inclusive, foi lindo, foi um gol de voleio muito bonito no segundo tempo. Jogo do Cruzeiro, praticamente no Newton Santos, surpreendente essa vitória do Cabuloso fora de casa. O Fortaleza venceu o São Paulo por 1-0 jogando no Castelão. 1-0, o gol do Renato Kaiser de pênalti bem no comecinho do jogo. Aqui eu já quero adiantar que todas as marcações, não tivemos polêmica nenhuma nessa rodada, né, os árbitros passaram em branco. As marcações de pênalti, de impedimento, de anulação de gols foram totalmente corretas na minha visão. Enfim, esse resultado mais do que justo do Fortaleza, porque também criou mais e conseguiu ser mais aproveitoso nas chances que teve. Inclusive, só no segundo tempo teve um gol de mão anulado ali, que o jogador bate com a mão na bola, que eu entendo que a regra é de que se a bola bate, né, se a bola encosta na mão do jogador que finaliza, que converte a chance em gol, o gol tem que ser anulado. Mas, cara, é um toque, é isso que eu fico na bronca, né, é um toque tão singelo, né, tão inofensivo, que a bola ficaria ali já de qualquer jeito, né? Mas infelizmente o gol foi anulado, que não alterou muito no placar. O Fortaleza conseguiu essa boa vitória em cima do São Paulo, se consolida como um dos times que está brigando pela parte de cima. Não acho que tem elenco para segurar até o final, até a 38ª rodada, né? Essa intensidade. Mas isso pode acontecer, como eu falei, nessa loucura de 3 torneios praticamente rodando no mês de agosto, o Fortaleza pode aproveitar e fazer até uma gordura no mês, né? Isso que também tem um jogo a menos e pode chegar na segunda colocação. Passando para os jogos de domingo, o Fluminense venceu às 11 horas da manhã o Bragantino em Bragança Paulista por 1-0. O primeiro tempo foi todo do Fluminense, mereceu até fazer mais do que um gol só, mas é importante a gente ressaltar e destacar mais uma excelente partida do Cauã Elias, né, que tem uma estrela extraordinária com essa camisa do Fluminense, né? É o grande salvador do Fluminense. Se o Flusão ficar na Série A, eu acho que merece mais do que uma estátua nas Laranjeiras, mas foi uma boa vitória do Fluminense, venceu uma das grandes equipes do Campeonato Brasileiro, que passa por muita irregularidade nessa temporada, né? O Bragantino não conseguiu engrenar, é um time que às vezes é igual ketchup, sabe aquele tubo de ketchup quando você vai apertando, assim, não sai nada, e quando sai, sai muito. O Bragantino, quando não joga nada, tem jogo que joga muito e consegue fazer muitos gols, joga bem defensivamente, bem ofensivamente. Quando não é bem ofensivamente, mal defensivamente. Quando não, é esse jogo aí. Não funciona bem defensivamente no primeiro tempo e o ataque no segundo tempo não consegue aproveitar as chances que teve. Muito chute também de fora da área, poucas chances realmente claras de gol no segundo tempo do Bragantino. O Flamengo eu já falei, o Grêmio venceu por 1-0 o Vasco, né, jogando na Arena Condá, né, em Santa Catarina, e a chuva quase estragou o jogo. Só não estragou porque o Grêmio foi realmente mais dominante, mereceu essa vitória em cima do Vasco, que, cara, criou, acho que, para não dizer nada, deve ter tido 2 chances pro Vasco ao longo do jogo. Já o Grêmio realmente foi mais dominante na partida e mereceu fazer esse 1-0. 1-0 nesse caso que ficou muito, muito, muito pouco pro Vasco. Gol do Soteldo no comecinho do segundo tempo. Soteldo que é o grande carrasco do Vasco, né? Ano passado com o Santos e nesse ano com o Grêmio. Também no domingão, o Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 2-1. Hulk 2 vezes de pênalti, os 2 pênaltis muito bem marcados pelo árbitro. Foi mesmo infantilidade dos jogadores do Corinthians, tanto na bola na mão, na barreira, quanto no pênalti de carrinho do zagueirão Ramalho. Pênaltis muito bem cobrados pelo Hulk, né? Dessa boa vitória do Atlético em cima do Corinthians. Não é um jogo ainda que eu vejo que o estádio do Atlético, né, a Arena MRV, faça diferença no desempenho da equipe. Eu acho que foi mais a superação e aproveitando os espaços que naturalmente o Corinthians dá defensivamente falando. Não é um time seguro na defesa. Quando não joga de maneira ferrolha, né, como jogou contra o Bahia, o time acaba sofrendo bastante com os espaços que tem, que causa na partida, né, que oferece ao adversário. O Yuri Alberto fez o gol até então de empate do Corinthians, né, 7 minutinhos depois que o Hulk fez, colocou o Atlético na frente no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, né, o Atlético foi mais... O jogo inteiro o Atlético foi dominante e teve mais chances mesmo de fazer o gol, só que o Corinthians ao mesmo tempo também conseguia aproveitar algumas poucas chances que tinha, de conduzir, de criar e de ter essa chance. Obviamente o time, passando pelo momento que está passando, as chances quando são poucas, são pouco efetivas também, né?
Então merece a derrota o Corinthians aí, que volta a ficar muito próximo na zona de rebaixamento. Tem a pontuação, se eu não me engano, igual. Isso mesmo. Não, tem um ponto a mais do que o Vitória e um ponto a mais do que o Grêmio, mas vale destacar que basta uma vitória do Fluminense e do Cuiabá, o Corinthians vai parar na 19ª colocação. Então tá todo mundo num bolo ali dos 20 pontos ali, que ainda não está nada definido, né? Obviamente, acho que o desempenho das equipes vai dizer muito. O Corinthians teve uma leve melhora, mas já está naquele hiato ali depois da troca do técnico. Isso pode cair um pouco, mas enfim, vamos ver como que vai ser essa reta final. Como eu falei, vou repetir aqui com vocês, como é um campeonato muito longo e a gente está entrando no mês de agosto muito complicado, times que não venceriam naturalmente, por exemplo, a gente não colocava o Vitória vencendo o Palmeiras no Allianz Parque se fosse no mês seguinte, com o Palmeiras eliminado, talvez isso não aconteceria. Agora, jogando no Allianz Parque, onde o time tem que optar em segurar o elenco para um jogo de mata-mata no meio de semana, e aí a chance do time mais turbulento ali na rodada aumenta do time vencer. Mas fechando a rodada, tivemos a vitória, adivinha, o Cuiabá jogou em casa, contra um time visitante. Foi do Cuiabá ou foi do time visitante a vitória? Obviamente, se você falou time visitante, você acertou, porque o Atlético Paranaense venceu o Dourado por 2-1. É o 6º jogo seguido do Cuiabá que o time não consegue vencer na Arena Pantanal. Isso falando de todas as competições, né? É realmente um retrospecto muito negativo da equipe que se repete, né? Ano passado foi assim, com o time fazendo uma campanha quase que de líder fora de casa e dentro de casa fazendo campanha de rebaixamento. Ficou naquele bolo ali do meio da tabela. Eu até projetava o Cuiabá pensando em algo mais, comer uma bordinha de pré-vaga para Libertadores, mas acho difícil isso acontecer, o time realmente desandou e tem que focar realmente em arrumar a casinha e talvez conquistar alguns pontinhos fora de casa. Acho difícil. O time tem muita pedreira pelo caminho, né, mas tinha que começar a vencer também seus jogos na sua casa, diante do seu torcedor, para recobrar a confiança, né, porque a aura ali da Arena Pantanal é completamente contrária ao time do Cuiabá. Julimar e Diori fizeram os gols do Furacão, né, todos estão fazendo 2-0, e aí o Daverson fez o 2-1 nos acréscimos do segundo tempo, 3 minutinhos depois que o Diori colocou o Furacão com 2 gols de vantagem. Boa vitória do Atlético Paranaense, né, dominou, teve muita paciência para atacar o Cuiabá, que ataca de maneira destrambelhada, né, o Dourado é destrambelhado em campo, falta organização para o time do Mato Grosso. Falando como a tabela está equilibrada, a gente já está iniciando ali uma contagem regressiva, né? Alguns times, obviamente, como eu falei, estão com jogos a menos e vão pagar ao longo dessa reta final. Mas eu queria trazer um dado muito interessante levantado pela UFMG, que é sempre um dado que eu sempre trago aqui nos vídeos do canal nessa reta final, que eu sempre gosto de trazer a probabilidade dos times serem campeões ou serem rebaixados. Tá tão equiparado que o Palmeiras, que antes era o time que estava na segunda, terceira posição aqui das chances de título, caiu para quinto com 5,7%. O Flamengo, o Botafogo, que era o líder na última rodada até então, com mais de 48% de chance de título, já caiu para a segunda colocação com 25,3% de chance, e o Flamengo assume a liderança da probabilidade aqui também com 32,1%. Então está muito equiparado ali, obviamente eu falei Palmeiras, mas Fortaleza está com 12,9%, o Cruzeiro com 17,7%, então está tudo embolado ali ainda. A gente vai ter coisas acontecendo nesse mês de agosto que podem mexer ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro e, obviamente, né, com eliminações ou provavelmente classificações de algumas equipes, essa tabela pode mudar ao longo do mês e ao longo dessa reta final. Então a gente está entrando no grande funil do Campeonato Brasileiro, que a gente vai agora saber quem briga pelo quê. Alguns times eu já começo a ter uma falta de esperança que vão brigar por alguma coisa. Caso de Palmeiras, caso de Botafogo, Corinthians, acho que esses times vão acabar ficando pelo caminho, tanto nas Copas como pelo Campeonato Brasileiro. Mas é isso, meus queridos. Obrigado por ficarem até aqui nesse vídeo. Se você ficou até o final, dê sua opinião. Qual time você acha que vai ficar pelo caminho, que não vai brigar pelos títulos nessa reta final de ano? Um forte abraço, com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.